Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso primeiro encontro de outros que teremos, tratando sobre temáticas envolvendo a Constituição, o Estado, a cidadania. Nesse bloco em específico, nós vamos abordar um pouco sobre a limitação e a legitimação do Estado. Essa temática, ela possui como escopo trabalhar dois conceitos do direito constitucional, chamado constitucionalismo e neoconstitucionalismo, que na verdade são conceitos que se pertencem, já que estamos aqui diante de uma evolução da visão quanto aos movimentos sociais. Nós veremos com detalhes no encontro que começa agora. Para falar sobre limitação e legitimação, que serão de fato as conclusões que teremos dentro desses primeiros conceitos do direito constitucional, algumas premissas sobre o assunto. Vamos aqui construir um raciocínio juntos. Assim, o direito, ainda que vez ou outra nos pareça subjetivo ou teórico demais, pode trazer uma conotação mais concreta. E essa é a nossa expectativa diante do tema e tão importante que é. Vamos então para o material. Gostaria de construir com vocês o seguinte conceito. Entre ou dentre um contexto acadêmico, costumamos dividir o direito em dois grandes ramos. Então, o direito vai ser dividido costumeiramente entre ramo do direito público, sendo aquelas áreas com uma relação mais próxima entre as questões do Estado, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, e também nós podemos observar o chamado direito privado, onde a relação costumeiramente será envolvendo o particular, o direito civil, por exemplo. Bom, ainda que exista essa divisão, ela é puramente acadêmica, para fins de dividirmos aqui algumas áreas do direito, diante dessa sua relação maior ou menor com o Estado. Nós temos que o direito, ele é e sempre será uno, indivisível. Ou seja, essa divisão entre público e privado, meramente acadêmica, para fins de facilitar o estudo de determinado ramo. Bom, se estamos diante do tema de direito constitucional, portanto, direito constitucional, e, sobretudo, avançando acerca da limitação, foi a provocação inicial, limitação e legitimação do Estado. Não necessariamente nessa ordem, até pois fato conjunto. Qual é a abordagem necessária para pensar essas duas temáticas? Meus amigos, essa é a provocação do nosso encontro e o primeiro ponto que nós devemos pensar envolve o chamado constitucionalismo. Constitucionalismo. Ainda na tela, peço licença para assim permanecer, o constitucionalismo pode ser visto como um movimento social que tinha como objetivo, como objeto, a busca, sobretudo, de dois pontos aqui. Como nós já, inclusive, indicamos como provocação, a legitimação do Estado, explicarei na sequência, a legitimação e a limitação do Estado. Legitimação e a limitação do Estado. Vejam, meus amigos, que esses dois claros objetivos que nós temos ao estudar o constitucionalismo, eles trazem para nós como uma contraposição a um contexto de governos absolutistas. Ou seja, num contexto de centralização do poder, de um absolutismo, não se tem por claro nem mesmo a estruturação e tampouco a limitação. O constitucionalismo, quando busca este foco da estruturação, está no sentido de tornar claro, tornar previamente estabelecido quais são os órgãos, os organismos, as funções que darão cara, estrutura ao Estado democrático de direito, pensando aqui na nossa Constituição de 88. E quando eu coloco estruturação, portanto, professor, eu posso compreender como aquela estrutura física, visível, quando eu imagino a estrutura de Estado? É, exatamente. Pode parecer redundante, mas é exatamente esse o conceito. Quando eu consigo identificar o Estado na figura das funções que ele desempenha. Por exemplo,
O Estado, dentro dessa concepção de um poder uno, ele vai ser apresentado, seja pela sua função legislativa, pela sua função administrativa ou executiva e pela sua função julgadora, também chamada jurisdicional. Vejam, eu tenho por claro a estruturação do Estado. E essa estruturação, para nós aqui em 88, pós-88, Constituição de 88 ainda vigente, nós temos que ela é estabelecida no texto da Constituição. Nós podemos observar do artigo 18, ao tratar ali sobre a estrutura de cada um dos estados, dos entes federados até adiante, nós temos justamente essa estruturação de Estado. Agora, percebam que um pouco antes, vou dar aqui como exemplo o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, o título, que inaugura o título 2 dos direitos fundamentais, nós temos inúmeros direitos onde trazemos como imposição ao Estado, ou imposição no sentido de não agir, ou uma imposição ao Estado no sentido de agir. Explico com mais cuidado. Mas, antes disso, continuando o nosso raciocínio, eu posso afirmar, então, que o constitucionalismo, movimento social que busca a legitimação do Estado e a sua limitação também, limitação do Estado. Quanto à legitimação, só para que possamos concluir o raciocínio, quanto à legitimação, nós convencionamos se tratar da estrutura que conseguimos visualizar, Coloquei como exemplo aqui a estrutura física, a estruturação, a organização do Estado. Essa organização, a Constituição chama, não em absoluto, mas como um dos exemplos, como a separação dos poderes, ou a separação das funções do Estado, Separação das funções do Estado. Isso porque o poder do Estado, muito embora a Constituição indique separação ou tripartição dos poderes, o poder do Estado ele é uno. O Estado possui um poder unificado, uno. No entanto, quando o Estado precisa agir, ele vai agir através de funções, que, como eu disse, costumamos mencionar como poderes. Quais são esses poderes? Já mencionados aqui neste bate-papo, eu tenho a função do Estado, ou seja, o poder do Estado em criar normas, e, portanto, chamamos de poder legislativo, que tem a função típica tanto de legislar, quanto também de exercer fiscalização, quanto aos outros órgãos, especificamente quanto ao Poder Executivo. Temos também a função do Estado, ou poder, identificado como função administrativa. Função administrativa ou executiva, ou seja, relaciona-se à gestão da coisa pública, à organização em termos de executar. Só que o Estado, meus amigos, ele também trará para si, diante dessa unidade, essa unicidade de poder, uma outra função relacionada a colocar fim a litígios, ou seja, dizer o direito, no caso concreto, nós temos aqui a função jurisdicional. Função jurisdicional do Estado. Vejam, por que podemos afirmar que as funções do Estado, ou melhor, por que podemos afirmar que o poder do Estado ele é uno? Porque, de fato, muito embora tenhamos essa divisão de funções, todos os poderes, eles poderão, de fato, exercer cada uma dessas funções. Vou colocar aqui como exemplo na próxima tela. Se pensamos o poder legislativo, seguindo até uma lógica aqui das funções, o poder legislativo possui como função típica, vou indicar como FT, função típica será qual? Será legislar e será fiscalizar. Mas será que o legislativo, ele também consegue, será que a ele é atribuída também a função atípica, por exemplo, de administrar? Sim. A Casa, a Câmara, a Casa Legislativa Municipal, a Câmara Municipal, a Câmara de Deputados, o Senado Federal, todas as casas legislativas possuem a função também atípica, por isso FA, função atípica de administrar.
Professor, mas será que a função atípica também pode se traduzir na função jurisdicional julgadora? Sim. Vejam, os crimes de responsabilidade, especificamente aqui o caso de um impeachment, quem é que julga? É o Senado Federal. A Câmara autoriza, o Senado vai processar e julgar o presidente da República. Então veja que o Legislativo, que é um braço do poder do Estado, ele tem funções típicas e funções atípicas. A mesma circunstância observamos diante do poder executivo, que também possuirá, como vou colocar em azul, a nossa FT, função típica, como função típica administrar, e como função atípica, o executivo também pode, não vai legislar, mas ele vai normatizar. Ele normatiza, não tem lá portarias, medidas provisórias, decretos. E também ele vai julgar. Não temos juntas de julgamento administrativo, processos administrativos. Nós temos, então, em âmbito administrativo ou do executivo, a função típica de administrar e também funções atípicas. E, por fim, a função jurisdicional. Pela função jurisdicional, meus amigos, nós temos na mesma perspectiva funções típicas que agora se traduzem em função julgadora e também funções atípicas, que aqui relacionam-se também à função de normatizar, a título de exemplo, as resoluções dos tribunais eleitorais, TSE e TRS, em tempos de eleição, e também a sua função administrativa ou executiva. O tribunal quando contrata, o tribunal quando paga suas contas, funções típicas e atípicas. Vejam que toda essa abertura, toda essa abordagem, ainda que objetiva, demonstra que nós temos a estrutura bem aparente, bem esclarecida do Estado no texto constitucional. Esses indicativos fazem com que pensemos que, de fato, o constitucionalismo, nesse seu objetivo de trazer a legitimação do Estado, vista a sua estruturação, se cumpre dentro da Constituição de 88. Mas, professor, o senhor havia dito no início que temos também a limitação do poder do Estado. Como é que é possível visualizar a limitação do poder do Estado por essa ótica do constitucionalismo, esse movimento que buscou limitar e legitimar? É por isso que voltamos aqui para o quadro, para a nossa lousa, para pensar o seguinte. Ao tratar da limitação ao Estado, eu preciso registrar com vocês aquilo que é mencionado, que o constitucionalismo contrapõe-se, né? É uma contraposição ao absolutismo, ou seja, aos conceitos de governo centralizado, né? De governos que vão aí se fundar em situações sem qualquer participação popular. Essa limitação ao poder do Estado nós podemos bem verificar diante dos chamados direitos fundamentais. Exemplos, professor. Esses direitos fundamentais nos trazem aqui a fundamentação da própria existência de Estado diante dessa concepção de limitação ao poder estatal. Explico melhor aqui no próximo quadro. Dentre os direitos fundamentais, a Constituição traz um rol exemplificativo do artigo 5º ao 17, mas nós temos aqui as chamadas liberdades. Não são apenas estes os exemplos, mas é um dos principais ao pensar na limitação do Estado. Liberdades. Que liberdades são essas? A Constituição, lá no seu artigo 5º, vai conferir ao brasileiro, ao estrangeiro no Brasil, algumas liberdades. A liberdade de ir e vir, portanto, a liberdade física, né, na constrição ou não do seu corpo físico, a liberdade de livre manifestação, seja da opinião, seja artística, sem interferência do Estado, no entanto, vedando-se anonimato e garantindo-se a reparação pelo dano que eventualmente seja causado. A liberdade de reunião e de associação. Vejam, liberdades aqui que nós temos registradas na nossa Constituição de 88. Meus amigos, a essas liberdades eu consigo, de fato, verificar limitação ao Estado. Por quê?
Claro, existem outras, como por exemplo a casa é asilo inviolável, né? Nela ninguém podendo entrar salvo com consentimento do proprietário, daquele que possui, não precisa ser proprietário, e também situações que a Constituição traz. As liberdades impõem que nessas situações o Estado está limitado de agir. Se a Constituição me garante o direito de ir e vir, significa que o Estado não pode me prender arbitrariamente. Se a Constituição me garante a livre manifestação, significa que o Estado não pode criar censura, muito embora possa e deva garantir reparação no caso de abuso de direito. Se a Constituição me garante o direito da livre reunião, da livre associação, o Estado não pode compelir, não pode exigir prévia autorização, por exemplo, na realização dessas duas situações. Muito embora possam existir requisitos, como existe de fato, a prévia comunicação, no caso de reunião, para garantir a anterioridade. Vejam, limitar o Estado é dizer situações ou circunstâncias onde o Estado não deve agir. Mas essa limitação do Estado também pode impor ao Estado uma postura ativa, prestacionista. Como assim? Vamos no nosso material mais uma vez pensar o seguinte. Essas situações todas que nós vimos, a imagem que devo ter do Estado é de um Estado negativo, um Estado que não atua, um Estado ausente. Por quê? Porque é o não prender, o não criar censura, o não criar condicionantes a não ser os requisitos constitucionais. Mas, num passo seguinte, quando eu chamo não mais de liberdades, mas quando eu trago o conceito de igualdade, acompanha o raciocínio? Igualdade. Ou seja, eu imponho, no mesmo passo em que tenho no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, essa igualdade que a Constituição registra como um direito fundamental, impõe a atuação do Estado. Ou seja, aqui a figura de um Estado positivo, de um Estado prestacionista, ou seja, o Estado deve agir concretizando alguns direitos, a concretização de alguns direitos, em prol de garantir ao povo a máxima de uma igualdade. Vamos pensar aqui que contexto ou que tipo de atuação o Estado, ao agir positivamente, portanto, irá concretizar direitos que nos conduzam à igualdade. Meus amigos, estamos diante das situações envolvendo políticas públicas que irão dar, de fato, a concretização dos chamados direitos sociais. Claro que essa abordagem que apresentamos tem o escopo, de maneira bastante objetiva, construir o raciocínio. A esse conjunto de situações do constitucionalismo, ou seja, de garantir a limitação e a legitimação da estrutura estatal, nós de cara já conseguimos verificar dois grandes grupos de direitos, os chamados direitos de liberdade e os direitos de igualdade, que envolvem sistematicamente a postura do Estado, seja ela absenteísta, negativa, não tão presente, quando o Estado deve se abster de fazer algo, no caso das liberdades, e a postura prestacionista ou positiva, onde o Estado deve assumir essa função concretizadora de direitos. A esses dois primeiros direitos, esses dois grupos de direitos, se pensarmos historicamente, vão ser classificados nas chamadas dimensões. Como assim, professor? Eu inicio nesse bloco e damos sequência no próximo. Acompanhe comigo o raciocínio, por gentileza. Vejam, ao longo da história, meus amigos, nós, só para que possamos aqui resgatar, estamos falando do constitucionalismo. Mas ao longo da história, o homem entendeu por bem registrar conjunto de direitos ou conjuntos de direitos, de temáticas, com uma divisão meramente doutrinária, apenas para que pudéssemos identificar períodos. Esse conjunto de direitos, eles têm um nome, tomam um nome chamado dimensões de direitos. Parte da doutrina ainda chama de gerações, gestações, famílias de direitos. Nós, como boa parte da doutrina, vamos optar por utilizar a expressão dimensões de direitos. Essas dimensões de direitos, adotando aqui as três primeiras dimensões, primeira, segunda e terceira, elas têm, de fato, nomes emblemáticos que nós podemos pensar
o conjunto de direitos que ela vai relacionar. A primeira dimensão de direitos, relaciona os chamados direitos de liberdades. Vejam que foi o que registramos há pouco no nosso material. As chamadas liberdades. Liberdade de manifestação, liberdade de ir e vir, liberdade de um modo geral. Enquanto que a segunda dimensão vai relacionar para nós as chamadas igualdades ou direitos de igualdade, onde, já mencionamos também, temos aqui a presença concretizadora do Estado. Apenas para encerrar esse rápido bloco, nós precisamos ter em vista que na primeira dimensão dos direitos, a figura do Estado ela é positiva ou é negativa? Na primeira dimensão, meus amigos, a presença do Estado ela assume característica negativa. É um Estado que deve se manter ausente a fim de garantir as liberdades. Enquanto que, na segunda dimensão, o Estado deve voltar. Pensando que isso aqui é uma evolução histórica. Na segunda dimensão, os movimentos sociais perplexos pela falta de Estado em demasia, precisa que o Estado volte para que conduza à garantia do que nós chamamos de mínimo. Portanto, na segunda dimensão, nós temos a presença de um Estado positivo, prestacionista. Nós vamos interromper rapidamente esse papo. No segundo bloco, continuamos falando sobre o neoconstitucionalismo e terminando essa apresentação com as dimensões de direitos, caminhando para outros temas que vão, de fato, nos conduzir a essa análise da relação entre o cidadão e a Constituição. Um grande abraço e até já.